Olá, camarada. Meu nome é Jorge Wilton e o tema de hoje, no quadro Marxismo Vivo, aqui no canal Escola de Socialismo, é a luta de classes, um dos mais importantes para a teoria marxista. E ele pode ser abordado de várias maneiras. Mas, antes de qualquer coisa, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e compartilhar esse e outros vídeos aqui do canal. De acordo com a teoria marxista, a luta de classes é fruto da existência de classes antagônicas nas sociedades e ocorre desde a dissolução das chamadas comunidades primitivas, sociedades em que a propriedade dos meios de produção era coletiva e onde ainda não havia diferenças de classe. As classes são agrupamentos humanos que se definem pelo lugar que ocupam no processo de produção da existência social. Ou seja, se são proprietárias dos meios de produção ou não. Elas surgem quando as sociedades geram um excedente que é capturado por uma parcela da população, aquela à qual pertencem os meios de produção, a terra, instrumentos de trabalho, máquinas, matérias-primas, etc. E que exploram as classes não proprietárias, aquelas que só possuem a sua força de trabalho. Este último aspecto é importante, porque um camponês, por exemplo, pode ser proprietário de terra e não explorar a força de trabalho alheia. Na história, as sociedades compostas de classes antagônicas foram identificadas como escravistas, feudais, escravistas modernas e capitalistas. É significativo, portanto, que já na abertura do livro Manifesto Comunista, de 1848, Marx e Engels afirmem que a história de todas as sociedades que existiram até nossos dias tem sido a história das lutas de classes. E acrescentam que os antagonismos de classe têm se revestido de formas diferentes nas diferentes épocas. Então, ao longo da história, se confrontaram senhores e escravos, patrícios e plebeus, latifundiários e camponeses, suzeranos e vassalos, burgueses e proletários. Na história do Brasil, tivemos episódios importantes da luta de classes. As revoltas indígenas, como a Confederação dos Tamoios, as rebeliões anti-escravistas, como a dos Malês, aqui na Bahia, e a de Palmares, em Alagoas, a guerrilha do Araguaia e as grandes greves operárias do ABC, em São Paulo, e do Centro Industrial de Aratu, na Bahia. Então, a luta de classes não é uma invenção ou uma criação de nenhuma corrente de pensamento, muito menos dos marxistas. Trata-se, na verdade, de um movimento objetivo que independe da vontade de quem quer que seja, é existente nas sociedades dilaceradas por contradições, ou seja, sociedades divididas em classes. A luta de classes pode ter uma natureza espontânea, ser estritamente econômica, organizada ou consciente, ou ter um caráter político, podendo, às vezes, combinar algumas dessas características. Tem natureza espontânea quando os grupos sociais ou classes deflagram uma luta qualquer sem possuírem uma organização que tome as medidas necessárias ao movimento. A luta de natureza econômica é meramente reivindicatória, restrita à busca por melhores salários ou condições de trabalho, por exemplo. A luta de classes organizada, como o nome já indica, requer a participação de algum órgão mais ou menos estruturado, a exemplo de comissões, associações, sindicatos, etc., que tem o papel de discutir, reunir e planejar o movimento. Por último, a luta de classes de caráter político é, em alguma medida, dirigida ao ou contra o Estado, a estrutura política vigente. Pode ser, por exemplo, aquela que reivindica a revogação de uma lei de greve ou mesmo que exija a deposição do governo em exercício.
A luta de classes também possui diversas formas. O italiano Domenico Lossurdo estuda esse fenômeno no livro justamente intitulado A Luta de Classes, de 2015. Para o que nos interessa, destacamos o capítulo que trata da existência de diferentes formas da luta de classes. É sabido que uma das contradições fundamentais do capitalismo é a que opõe, de um lado, a burguesia e, de outro, o proletariado. No entanto, Lossurdo rejeita o que ele chama de redução binária da luta de classes, ou seja, a visão de que a luta de classes no capitalismo se resumiria àquela entre o proletariado e a burguesia. O autor, então, sublinha que, além da luta pela libertação do proletariado, dos grilhões impostos pela burguesia, Marx e Engels já apontavam que era necessário também travar a luta pela libertação das nações oprimidas, com ênfase no apoio à emancipação da Irlanda, ocupada e oprimida pela Inglaterra, e da Polônia, partilhada entre Rússia czarista, Áustria e Prússia. Aponta ainda que os escritos de Marx e Engels sustentam que as nações oprimidas são chamadas a protagonizar a segunda grande luta de classes para a emancipação, ou seja, a luta anticolonial. Além disso, ele relembra a afirmação de Engels de que a primeira opressão de classe coincide com a opressão do sexo feminino pelo masculino e que a derrubada do matriarcado marcou a derrota histórica do sexo feminino em todo o mundo. O homem assumiu também o comando da casa. A mulher foi degradada e reduzida à servidão. Tornou-se escrava da lascívia e mero instrumento para a produção dos filhos. A luta pela emancipação das mulheres constitui-se, portanto, na terceira grande luta de classes. A propósito, o entrelaçamento da luta de classes com a questão nacional e outras formas de opressão, como as de sexo e de raça, já faz parte da elaboração teórica e do programa e ação política de partidos marxistas, como o PCdoB, há bastante tempo. Mas além da luta econômica ou específica e da luta política, a luta de classes também tem sua dimensão ideológica. Uma afirmação bastante conhecida no âmbito do marxismo é de que as ideias que predominam numa determinada sociedade ou época são as ideias da classe dominante. Dito de outra maneira, a classe que exerce o poder material dominante na sociedade é, ao mesmo tempo, seu poder espiritual. Então, as ideias da classe dominante permeiam as formas jurídicas, artísticas, religiosas, filosóficas, etc. Tais ideias são produzidas e propagadas por vários meios e instituições, sempre procurando dissimular o processo de dominação, tentando apresentar as posições de uma classe particular como se fosse do interesse geral e desqualificar as ideias questionadoras da ordem existente. Quando a luta de classe ganha determinada expressão política, por exemplo, uma grande greve de uma categoria de trabalhadores importante, os ideólogos da ordem dominante se apresentam imediatamente para desqualificar o movimento e os seus líderes. São recorrentes as distorções e os ataques ao próprio marxismo e às experiências socialistas. É muito comum também a disseminação de narrativas visando dissimular as contradições e crises do capitalismo. Recentemente, tivemos a reforma trabalhista que retirou direitos importantes dos trabalhadores e foi apresentada como algo modernizador e gerador de empregos. Uma grande falácia. Diante disso, é imperativo que os trabalhadores e as demais camadas oprimidas e suas organizações desenvolvam uma ampla propaganda das suas posições e ideias e procurem desmascarar as ideias e posições dominantes.
É esta a luta ideológica. Mas e qual o papel do Estado na luta de classes? Bem, o desenvolvimento das sociedades de classes e suas contradições, geradoras da luta das classes exploradas contra as ordens existentes, tornou necessário o surgimento de um órgão que tivesse como papel principal refrear a luta das classes exploradas e preservar os interesses das classes dominantes, apelando para a correção e para a fabricação ideológica de consensos favoráveis à dominação de classe. Esse órgão é o Estado, este instrumento que o marxismo denominou de Comitê Executivo dos Negócios Comuns da Burguesia no capitalismo. Este é essencial tanto para a preservação da ordem burguesa, tanto quanto para a sua substituição por uma ordem socialista. Apenas com a tomada do poder de Estado é possível construir e consolidar uma nova ordem de coisas, uma nova sociedade, a sociedade socialista. Enfim, o tema da luta de classes é essencial para se compreender como as sociedades se transformam e exige também a compreensão do que são classes sociais, a compreensão de outras formas de opressão, bem como as ideias são importantes no processo de dominação e quanto ao papel do Estado. Bem, camaradas, as dicas de leitura de hoje são o Manifesto Comunista de Marx e Engels, de 1848, o 18 por Maio de Luiz Bonaparte, de Karl Marx, e o livro já citado aqui, A Luta de Classes, do italiano Domenico Lossurdo. Bons estudos para todos.